Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero neste momento compartilhar uma palavra bíblica com você que vai visualizar este vídeo, que aonde estiver uma pessoa assistindo esta transmissão, este vídeo, possa receber a paz que vem do Senhor. Eu quero ler a carta do apóstolo Paulo, escrita, endereçada aos Romanos, no capítulo 1 e o verso 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimem a verdade. Graças a Deus. O mundo festeja nesses dias a festa da carne, o carnaval. E eu venho alertar acerca da festa da carne, acerca dos males, dos malefícios, do resultado de festejar na carne. Este texto é muito conhecido e também muito pregado, carta de Paulo aos Romanos. Alguém diga que é impossível exagerar a importância desta carta ao falar sobre a história da igreja. Pois bem, quando Paulo escreve esta carta, ele está endereçando o evangelho que ele pregava, endereçando esta carta a um público pecador, a um povo idólatra, a um povo que vivia basicamente em função da carne. Ele escreve à igreja de Roma. Mas ao estudarmos a história de Roma, nós vamos ver que os romanos sempre foram um adversário do cristianismo nascente. Os imperadores perseguiam os cristãos. Os imperadores, eles lançavam os primeiros cristãos em arenas, no anfiteatro, o Coliseu. Cristãos eram postos para ser dilacerados, comidos por leões, tornando o espetáculo e motivo de gargalhadas por parte daqueles que estavam nas arquibancadas deste anfiteatro. Os romanos, até certo ponto, foi um inimigo do povo de Deus. Mas observe que é nesse cenário de depravação, decadência moral, que Deus estende a sua mão, que Deus se manifesta na pessoa de Cristo, na pessoa do apóstolo Paulo. Paulo diz no versículo que nós lemos, verso 16: pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela. Observe que Deus tem uma ação para com os pecadores. Antes dele manifestar a sua ira sobre a humanidade pecaminosa, pecadora, rebelde, você vai ver neste texto os pecados. Paulo vai fazer menção de inúmeros pecados aqui. São pessoas invejosas, avarentos, são pessoas difamadoras, caluniadoras, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia.
Observe quantos pecados aqui Paulo ele faz menção. Ele diz no verso 18: e a ira de Deus ela se revela do céu, ela se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Mas antes de Deus manifestar a sua ira sobre toda a carne, sobre as nações, sobre os povos que estão rebeliando contra ele, ele se manifestou em Cristo para abrir a porta do reino de Deus, para nos reconciliar com ele, para que assim pudéssemos ter a salvação. Eu considero a salvação um braço, uma mão estendida a pessoas que estão à beira de um penhasco, prestes a serem remetidos ou cair neste penhasco eterno de morte, de estado eterno. Mas o Evangelho, a mão do Evangelho, a mão de Cristo, a salvação está disponível neste tempo. A última parte da Bíblia é o livro do Apocalipse, que fala dos flagelos finais, dos momentos finais, no momento em que Deus julgará as nações. Todos serão alvos da justiça de Deus, todos somos alvos da justiça de Deus, mas Deus em Cristo quer nos justificar para nós irmos morar no céu, sermos salvos, recebermos essa tão gloriosa salvação. Cristo te chama para que você escape com vida deste terrível julgamento, desta terrível expectação e juízo que vai vir sobre os habitantes da terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.